Oiê! Vamos falar sobre tempos verbais? Bom, hoje nós vamos explorar o modo indicativo, entender numa linha do tempo como é que ele acontece, lembrando que os tempos verbais do indicativo expressam fatos certos, expressam a certeza de uma ação. Para nós conseguirmos conjugar um verbo de uma maneira correta, nós temos que entender exatamente o que cada tempo desse significa, ou seja, como a gente pode situar um fato ou uma ação verbal em determinados momentos. E para isso nós vamos utilizar uma linha do tempo e colocar cada tempo verbal aí nessa linha para nós entendermos quem vem antes, quem vem depois, né? Então nós vamos partir sempre do presente. O presente é o tempo verbal, né, que significa o agora, é aquela ação acontecendo no momento em que se fala. E aí nós temos 3 tipos de passado e 2 tipos de futuro. Os 3 tipos de passado nós vamos iniciar pelo pretérito perfeito, que significa uma ação que aconteceu no passado ou uma ação finalizada. O pretérito imperfeito, que também é um tipo de passado, é uma ação que começou lá atrás, mas não se sabe quando ela finalizou. Então, ela começa no passado, mas diferente do pretérito perfeito, a gente não sabe quando ela termina. E o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal utilizado muito nas narrativas. Ele é mais formal. O que é esse pretérito mais que perfeito? Vamos pensar que a palavra pretérito é passado, né? Então, nós temos passado perfeito, passado imperfeito e o passado mais que perfeito. Se nós pensarmos que o pretérito perfeito é o ontem e com uma ação finalizada, por exemplo, ontem eu estudei, o mais que perfeito é um pretérito mais que passado. Vamos pensar assim, né? Ele é mais que passado. Então, ele está antes justamente desses 2 pretéritos. É uma ação que acontece em um passado distante, por isso que ele é muito utilizado nas historinhas. E ele acontece também antes de outra ação no passado, ou seja, eu tenho o pretérito mais que perfeito acontecendo numa frase, mas nessa mesma frase você vai ver outra ação no passado acontecendo, ou seja, eles estão sempre juntos. O futuro do presente é o amanhã, é uma ação que acontecerá posteriormente ao ato da fala. Então, se eu estou no presente, se eu estou no agora, tudo que acontecer a partir de daqui a pouco já é futuro do presente. E o futuro do pretérito, né, que a gente diz que é o futuro do passado, né, que é o pretérito não significa passado. Então, esse futuro do passado é uma ação passada, né, mas que poderia ter acontecido dependendo de outra ação no passado. Então, vamos pensar, eu estou bem aqui nesse passado e eu quero... Bom, vamos lá. Estou aqui nesse passado e penso numa ação que pode ter acontecido bem aqui. Só que eu vou contar essa história estando aqui no presente. Então, eu volto para cá e condiciono essa ação a essa outra. A gente vai já ver como é que isso vai acontecer. Vamos agora pegar alguns exemplos para entender como todos esses tempos acontecem naquela linha do tempo. O primeiro deles sempre, gente, vai partir do presente. As crianças jogam bola, então elas estão jogando neste exato momento. As crianças jogam. O menino joga bola. A menina joga bola. Então esse é o presente. Vamos pensar agora em termos de passado. O primeiro passado é o passado perfeito, o pretérito perfeito, ou seja, é o ontem. Então eu digo, o menino andou de skate. Né? Então, se eu quiser verificar essa ação perfeita do ontem, eu posso dizer o menino andou de skate ontem. Ele andou e finalizou. Então, eu tenho uma ação finalizada no passado. Em seguida, a gente vai pensar no pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É aquela ação
que começou no passado, mas nós não sabemos se ela foi finalizada. Então a gente diz, João brincava de pipa. A gente não sabe se ele continua brincando, a gente só sabe que ele brincava, né? Semana passada ou ano passado ele brincava de pipa, mas não sabe até quando ele brincou ou se ele continua brincando. Então esse é o pretérito imperfeito, quer dizer, é um passado que a gente tem uma ação que aconteceu, mas que não se sabe se foi finalizada. E o outro passado é o mais que perfeito, certo? Então, esse mais que perfeito, como nós vimos, é uma ação que está antes dos dois passados, tanto do passado perfeito quanto do imperfeito. E ela se condiciona, ela se relaciona sempre a um desses dois, que a gente utiliza muito em historinhas. Então, a gente vai dizer assim, Pedro brincara de cavalinho quando torceu o pé. Então, observa, ele estava brincando de cavalinho, o que aconteceu logo em seguida? Ele torceu o pé, ou seja, primeiro ele brincou. Eu tenho primeiro a ação do brincar de cavalinho e eu tenho em seguida a ação de torcer o pé, ou seja, o mais que perfeito, ele é um passado que está antes de qualquer outro passado e ele se condiciona dessa forma, ele se relaciona nessa forma. Tudo bem? Vamos pensar agora no presente relacionado ao futuro, e nós temos dois tipos de futuro. Temos o futuro do presente, ou seja, é o amanhã, é o que nós vamos fazer daqui a pouco. A partir desse momento já é futuro, no próximo minuto já é futuro. Então a gente pode pensar assim, João brincará de pipa. Isso pode ser daqui a 2 horas, isso pode ser depois do almoço, isso pode ser amanhã ou semana que vem, tá? Então qualquer futuro a partir do daqui a pouco já é esse futuro do presente. Então João brincará de pipa. O outro futuro é até engraçado o nome, futuro do pretérito, ou seja, futuro do passado. Ou seja, como é que eu vou pensar num futuro do passado, né? Então, se eu vou de novo pensar numa linha do tempo, eu tenho aqui o presente, né? E aí eu vou para o passado. Aqui eu tenho o passado. E aí eu tenho o futuro do passado, ou seja, qualquer coisa que aconteça para cá é um futuro do pretérito, certo? Como é que nós vemos isso? Assim, ó. Tina e Júlio iriam para a casa da vovó se não tivesse chovido, ou seja, teve uma ação aqui condicionada ao fato deles irem para a casa da avó. Então, eles teriam ido se a chuva não tivesse caído, tá? Então, quando a gente tem um futuro do pretérito, aqui o futuro do pretérito é bem aqui. Ele está relacionado a um passado, ou seja, eles iriam, futuro do pretérito, se não tivesse chovido, ou seja, choveu e em seguida eles não foram. Deu para entender? É só uma questão de realmente eu prestar atenção e verificar onde está cada situação dessa na linha do tempo. E a partir daí é só praticar.